Bom dia! E aí, gente linda? Entramos para mais uma live. Pera aí que eu tô me organizando aqui ainda. E eu também quero mandar alguns aviõezinhos para convidar a galera para nos assistir. Bem-vindas a quem tá entrando aí. Deixa eu mandar alguns aviãozinhos aqui. Vamos ver quem vai conseguir estar com nós. Nesse dia de retorno. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô em silêncio porque eu tô mandando uns aviãozinhos, tá, pessoal? Por isso que eu tô meio muda aqui. Pronto, mandei alguns ali. Olha quanta gente entrou, coisa linda! Sejam bem-vindas, gente. Sejam bem-vindas. Como é que vocês estão nesse quartou? Nossa primeira live de 2025. Deixa eu ver se a Nath já entrou, gente. Ai, já entrou. Aceitei a Nath. Vamos ver se ela vai entrar aí para falar com nós. Ah, entrou. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa primeira live de 2025, então, amiga. Bora lá, né? Bora lá! A voz agora tá boa. Agora a voz tá boa. Já tá quase, ó. Já tá. Mas acho que mais um dia e eu fico top. Ai, ai. Tanta gente linda aqui. A galera entrando. Bora lá. Tô aqui ajeitando meu baralho que tá todo avesso. Meu Deus do céu. Meus amores, hoje a nossa live, nossa primeira live de 2025, é pra gente conversar aqui com vocês. Vai ter tiragem de cartas, ó. Hoje vai ter tiragem de cartas aqui com vocês. Quem quiser uma tiragem aí, já fica com nós para receber a sua percepção. E hoje essa live é para a gente falar para vocês um pouco mais sobre oráculo, sobre esse nosso oráculo aqui maravilhoso, ó, que é o oráculo da Mandala Radiônica Sagrada, que agora oficialmente ele ficou pronto, né? A gente teve um contratempo ali em dezembro, mas agora sim ele está oficialmente pronto. E a gente vai apresentar ele para vocês, vai fazer tiragem, vai conversar um pouco sobre oráculos, porque às vezes a gente não sabe a importância que essa ferramenta tem, né? Muita gente se conecta com baralho, com cartas, com tarô, com tiragens de uma forma geral de oráculo, mas não entende muito da onde essa conexão vem e qual é a importância que isso tem na nossa vida, né? Então eu acho que para começar essa live é interessante a gente falar um pouquinho, porque os oráculos eles têm um contexto extremamente histórico e cultural, né? Então, se a gente for pegar os tempos antigos, a gente já tinha os oráculos sendo utilizados, por exemplo, na Grécia Antiga, no Egito, pelos próprios deuses, né, considerados na época como uma forma de guiar, de orientação, como se fosse uma forma de interpretar, às vezes, os sinais que sozinhos a gente não consegue interpretar. Então, um bom oráculo, um oráculo que tenha uma gama de informações variadas, ele consegue se conectar com a nossa frequência e, às vezes, trazer uma informação que a gente precisa ali para ter essa clareza. Então, muitos de nós aqui, para quem acredita nessa história de vidas passadas, e eu sou uma pessoa que acredito, né, em várias vidas, em várias realidades. Então, com certeza, a gente já usou oráculos com muito mais frequência do que a gente usa agora, em 2025, né? Que já estamos em 2025, gente. Então, com certeza, a gente já usou.
Então, muitas vezes, e eu acho bem engraçado, que eu aqui no consultório, eu sempre deixo um oráculo ali na mesinha. Sempre deixo algum tipo de cartinha ali. E é muito, muito interessante que a pessoa, quando ela tem conexão com baralho, com oráculo de uma forma geral, já usou isso em alguma vida, é muito interessante que ela chega, a primeira coisa que ela faz é ir lá e tirar uma cartinha, sabe? Tirar uma cartinha para ver o que a cartinha diz para ela. Ou não sei se vocês já viram aqui no espaço, tem também, na maioria das lojas e espaços tem aquele que se chama o baúzinho. Sabe o baúzinho com um monte de mensagem? O nosso fica ali na recepção. E aí as pessoas adoram tirar para ver o que aquele baúzinho fala para ela. Então, essa conexão que a gente tem, ela é muito antiga, ela é muito espiritual e ela tem alguns benefícios que a gente vai conversar aqui com vocês hoje. Quer falar, Nath? Eu acredito que para quem nos segue aqui, né, sempre busca uma resposta a algo ou alguma coisa. Às vezes a gente quer buscar no externo. E por muitas vezes, quando a gente vai tirar aquela cartinha, a gente percebe que ela ressoa muito com aquilo que a gente estava pensando. Parece que é como se fosse uma resposta daquilo. Para quem está aqui com nós, já aconteceu de vocês pensarem e tirarem aquela carta e diz, meu Deus, não poderia ter sido outra naquele momento, porque ela veio tão direta para aquele ponto que a gente gostaria, que é como se ela fosse uma resposta. E como a gente falou a outra vez que a gente fez a nossa live do oráculo, né? A gente pensou dessa forma quando a gente estruturou esse oráculo, de uma forma que quando a gente vai ler ele, quando a gente vai se conectar com aquela mensagem, seja algo que a gente perceba o quanto a gente pode olhar para a nossa vida, perceber o que a gente pode fazer de mudança, ou trazer uma consciência para nós naquele momento sobre algo que daqui a pouco a gente não esteja percebendo. Então, normalmente as cartas, elas parece que elas falam com nós de alguma forma, porque elas tocam em algum ponto que daqui a pouco ou a gente estaria precisando, ou a gente já tirou ela com a intenção daquilo. Então, quando a gente pensou e estruturou, e a gente vê, né, quando a Fê tem vários ali no espaço dela, e sempre a gente tem essa oportunidade de, quando a gente chegar ali, a gente tirar. E parece que realmente eles trazem essa mensagem para nós no dia. Então, para quem está aqui com nós e já tirou, sabe o quanto, né, a gente se conecta com eles, principalmente quando a gente coloca uma intenção. Ah, eu vou colocar uma intenção aqui para tirar essa carta. E parece que ela ressoa com uma resposta para nós naquele momento. É o que eu mais gosto dos oráculos de uma forma geral é que eles têm uma habilidade de se conectar com o inconsciente, ou seja, muitas vezes a gente acredita, a gente tem um pensamento sobre algo e acredita que a gente está alinhado com aquilo. Eu penso aquilo, eu estou alinhado com aquilo e nem sempre eu estou em ressonância com aquilo que eu penso. Às vezes eu estou numa vibração completamente diferente. Então, o oráculo, ele traz essa clareza, ele te mostra como você está vibrando, para onde você tem que olhar, porque o teu inconsciente está naquela frequência vibracional, está naquele bloco de consciência. Então, uma das partes, né, vamos dizer assim, psicológicas e espirituais do oráculo é poder acessar esse inconsciente como uma forma de fazer a gente refletir e buscar respostas que já estão presentes em nós, mas que a gente não faz aquela conexão, porque é muito sutil, porque é muito espiritual. Então, esse senso de propósito que o oráculo tem é uma das coisas que nos guiam para a utilização. E depois que a gente começa a pegar o ritmo de ter um oráculo e usar ele no dia a dia, a gente começa a perceber como a tomada de decisão na vida fica muito mais fácil. Quando a gente acessa esse campo inconsciente, esse campo vibracional, esse campo que está na minha volta e que às vezes eu não enxergo porque eu estou com algum véu de ilusão, que pode ser um julgamento, pode ser uma definição, pode ser uma conclusão sobre algo, e aí eu não consigo enxergar o que tem além. Né? Ontem até nos stories eu falei um pouquinho sobre a paralisação que o medo traz na vida de todos nós.
Então, o medo, muitas vezes, é um véu de ilusão gigante que não deixa a gente tomar uma decisão. Na caixinha de perguntas ontem, vocês colocaram coisas muito bacanas, ainda não tive tempo de responder, quero responder hoje, né? Sobre como esse medo de agir, de ir para frente, muitas vezes, não deixa vocês fazerem a virada que às vezes é o que vai mudar a vida. E aí tu vai lá, se concentra, tira uma carta para aquele momento, tu vai, por exemplo, vamos supor que sai o arcano ali te dizendo, né, o louco, ele vai dizer para ti, se joga, vai com medo mesmo, mas se joga, é uma nova abertura, é uma nova vida, é uma nova oportunidade que se você não agarrar, você vai ficar na beira do abismo, mas quanto tempo? Então, é essa tomada de decisão que muitas vezes o oráculo vem para ajudar a gente aí a se fortalecer nos princípios que estão enfraquecidos, como a coragem, como o princípio de ir adiante, como um princípio de, cara, eu tô negativa, eu não gosto de assumir, mas no momento eu tô, então eu tenho que sair da sombra dessa percepção para ir para a luz. O bacana, por exemplo, do oráculo da mandala também é que tem esse esquema de luz e sombra, né? Tem na própria carta a explicação da luz e a sombra, mas também tem a forma de tirar. A gente pode identificar se a gente está em luz e em sombra, não só pela leitura, mas pela forma de tiragem também da carta. Então, isso tudo são formas de a gente observar e ter uma tomada de decisão diferente a partir daquele senso que o oráculo te trouxe ali, daquela orientação que o oráculo te trouxe, né? E a gente percebe muitas vezes, né, como tu falou, né, foi que a gente não trouxe a consciência a isso que a gente acessou, e ao mesmo tempo, quando a gente lê, parece que aquilo soa tão interno, assim, ressoa com tanta verdade dentro de nós, porque como a Fer trouxe, é o que está dentro de nós, mas a gente não consegue acessar. E aquela mensagem traz essa conexão e tira esse véu e faz com que a gente perceba aquelas palavras numa ressonância que a gente olhe e diga assim, nossa, mas isso aqui é tão familiar comigo. E a gente perceba que aquilo já está dentro de nós, a gente já tem aquela informação, só que a gente precisa fazer a ação para ir fazer esse movimento que a carta está nos falando, ou daqui a pouco trazendo aquela informação sobre uma emoção, sobre um sentimento que às vezes a gente não quer olhar, a gente não quer sentir, mas a gente tá ali naquele momento, né? Como a Fer trouxe ali do medo, a gente tá passando por aquilo, às vezes a gente não quer reconhecer que a gente tá passando por aquele momento na nossa vida. Agora, antes de eu falar aqui a última parte aqui que eu queria falar com vocês, vão colocando aqui para nós. Quem quer uma tiragenzinha? Vai ser uma tiragem simples, tá? A gente não sei se a gente vai fazer uma leitura completa, Nath, não sei, a gente não se organizou. Vamos ver como é que vai aqui. Mas vamos fazer tiragens, por exemplo, de cartas para vocês. Então, quem quiser uma tiragem, aqui embaixo, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Coloca ali, tá? Escreve ali. Qual é a área que você quer? Se quer para financeiro, se quer para trabalho, se quer para relacionamento. E se eu ou a Nath não te conhece ainda, coloca o seu nome completo. Se você já é nossa cliente, a gente já te conhece, não precisa, que daí a gente já sabe teu nome, já está acostumada a lidar com você, tá? Mas preencha ali, ok? Ah, várias estão querendo aqui, já colocaram. Então preencha ali no balãozinho que a gente vai falar. Enquanto vocês estão preenchendo ali, com calma, eu quero dizer que o oráculo também, eles, de uma forma geral, eles são símbolos, gente, de esperança e fé, tá? Que é uma coisa que às vezes nos falta, né? Fé, esperança. E essa fé e essa esperança que muitas vezes o oráculo traz é exatamente por essa conexão que a Nath falou. De quando eu estou, né, lá, naquele momento de, meu Deus, eu tô com muita dúvida, eu preciso de uma clareza, eu preciso de uma orientação. E aí eu vou lá e eu tiro uma carta que tem exatamente a ver com aquele meu momento. E parece realmente uma resposta, parece que alguém veio ali e conversou comigo por aquela carta. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança em algo maior, na conexão com o todo, que a gente está sendo amparado pela espiritualidade. Só quem já passou por esse momento de acolhimento que um oráculo traz, sabe o que eu estou falando, né? Então, esse acolhimento também renova a nossa fé e traz a nossa esperança. Outra coisa que eu acho muito bacana é o senso de crítica e racionalidade que um oráculo faz.
Muitas vezes tirar uma carta faz com que a gente pense em coisas que a gente não está pensando. Que a gente olhe por uma perspectiva que a gente não está olhando. Que a gente se encoraje, que a gente se fortaleça numa frase que a gente tem ali. Por muitas vezes o oráculo não é bonzinho, né? Ainda mais o nosso, que é um oráculo de consciência. Então, às vezes, você vai tomar uma chulapada. Mas aquela chulapada vem para você realmente se mexer na vida, para você ser crítico, não no sentido de se julgar ou se diminuir, mas se criticar no sentido de, uau, o que eu posso fazer para mudar isso, então? Se eu sou responsável pela minha criação, como eu posso ajustar minha frequência vibracional? Como eu posso ajustar o meu pensamento? Onde é que está meu foco? Então, muitas vezes, esse senso crítico que falta hoje em dia, o oráculo vai te trazer, né? E eu falo que falta porque, gente, eu atendo aí todos os dias. As pessoas pensam muito, mas elas pensam sempre as mesmas coisas. As pessoas não fazem perguntas para a própria história, para a própria mente, para o próprio parceiro que está em casa. Não tem esse senso de crítica, não no sentido de agredir, mas no sentido de, cara, o que eu estou fazendo? Qual é o outro lado dessa moeda? O que eu não estou enxergando aqui que eu deveria estar enxergando que mudaria? Então, esse senso de crítica e racionalidade, fazer a cabeça pensar, muitas vezes um oráculo vai ser uma ferramenta para te tirar dessa estagnação mental, né? Porque as cabeças hoje em dia pensam muito, mas não pensam no sentido de criticar e de argumentar e de conversar com a própria mente sobre o desafio que está sendo vivido ali. Por isso que a terapia hoje em dia acaba sendo quase que ir no supermercado, né? Uma obrigatoriedade. Porque é na terapia que a gente vai criticar e racionalizar sobre um tema que a gente já definiu, concluiu e não enxerga fora da caixa, né? Quer dizer, Nath, alguma coisa aí que o balãozinho já bombou aqui embaixo, ó. É a gente reconhecer que a gente tem outras possibilidades na vida, ver outras alternativas, gente. Essa carta vai ajudar vocês. Eu digo assim, né, se a gente se conectar verdadeiramente com essas possibilidades, vocês vão ver que algumas cartas, como a Fer trouxe ali, né? Quando a gente lê, às vezes, principalmente o nosso que a gente fez com perguntas também, né? Tem algumas que tem perguntas. A gente olha e a gente pensa assim, meu Deus, mas eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre essa pergunta. E daí eu olho para aquela coisa e penso assim, meu Deus, o que que isso tem a ver com a minha vida? E daí vocês vão, parece que faz um download na mente de vocês, assim, e aquilo conecta com aquilo que tu pensou, com aquela resposta que tu queria, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente não queria ter visto aquilo, como a Fer trouxe aqui, mas faz muito sentido naquele momento. Então, estejam aqui com nós para receber, mas além disso, além da leitura, percebam o quanto daqui a pouco essa leitura vai fazer a mudança para a mente de vocês. Reconheçam o que está na mente de vocês agora, a partir das leituras que a gente for fazer, para perceber o quanto daqui a pouco vocês não tinham olhado por essa perspectiva que a carta vai trazer para vocês. Ó, eu vou fazer uma tiragem aqui para a Ju, que foi a primeira que colocou na caixinha. E, Nath, se tu quiser tirar aí também, enquanto eu vou fazendo essa, para já ir olhando, a próxima que colocou aqui na caixinha foi a Daisy. A Daisy? Conhece a Daisy, né? Ela perguntou, devo continuar investindo na loja? Tá. Se tu quiser tirar aí, eu vou tirar para a Ju. A Ju perguntou assim, ó. Gostaria de uma tiragem para o trabalho sobre o desafio de dar aula. Então, tá. Ju, eu já embaralhei aqui com a tua energia. Deixa eu fazer a divisão. Eu vou fazer uma tiragem, Ju, para você. Olha que interessante. Eu vou fazer uma tiragem para você de 3 cartas, tá? De 3 cartas. Para a gente ter um entendimento da mensagem aqui do baralho sobre a tua área do trabalho, sobre dar aula. Olha que interessante, Ju. A Ju tá aí com nós e vocês fiquem junto, porque tudo que é dito aqui acaba ressoando no nosso campo em algum nível e mudando algo no nosso inconsciente. Então, às vezes, uma resistência, como talvez ali a Ju tenha, ou uma dificuldade, ou realmente uma clareza que ela queira do baralho sobre dar aula, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo ali com ela.
talvez o oráculo traga aqui e talvez traga aí para vocês. Percebam que essa é uma tiragem onde a gente não está se aprofundando na temática. Ela só trouxe trabalho, uma tiragem sobre dar aula. Não tem muita informação, ótima, assim, até que eu prefiro. E o que o oráculo mostra aqui para nós em 3 cartas? Qual é a mensagem que ele traz? Ele começa falando do arcano da morte, começa com uma ferramenta de consciência. O bacana é que ele mesmo traz a explicação aqui, mas eu vou explicar aqui para vocês, né? O que ele fala, tá, Ju, para ti em relação a essa temática? É muito importante que você, morte, esse arquétipo, né? Essa ferramenta, essa energia, é morrer o quê? É matar algo que não está te permitindo deixar coisas melhores chegarem na sua vida. Então, ó, ele simboliza um fim de algo que pode ser doloroso, mas traz uma renovação para sua vida. A morte indica ciclos, mudança e ação, onde você precisa se transformar, tá? Então, quando a gente fala, começa com uma tiragem, onde sai o arcano da morte, falando sobre dar aulas, já mostra o quê? Precisa de uma mudança, precisa de uma transformação interna, onde algo precisa sair do seu campo para que isso aconteça, tá? E ele vai falar mais sobre isso, então não vou dar muito spoiler aqui. A segunda carta fala sobre um arquétipo animal, sobre a raposa, tá? Todas as tuas cartas saíram em movimento de luz. Então, quando a gente fala da raposa, o que a raposa fala aqui para ti, ó? Está ligada a dons de observação, capacidade de contemplar e caminhar com desenvoltura e discrição, observando e antecipando situações desafiadoras. A raposa também nos alerta para não cair no tédio ou apatia e se sentir atacado ou pressionado. Então perceba aqui, ela fala que muitas vezes você tem um instinto de observação, de contemplação, de discernimento muito bom, mas quando você pensa em dar aula, ou você vai mentalmente, inconscientemente para o campo do tédio, de se sentir às vezes atacado ou pressionado por fazer aquilo, e não é uma coisa que você se sinta confortável ainda para fazer, tá? Preste atenção. Mas qual é a terceira informação que ele traz aqui para ti? O pentagrama elemental em éter. O que o éter fala? Fala sobre o espaço. Então, ele abre e termina a tua leitura sobre dar aulas, tá? Falando do quê? De esvaziar, de ter mais espaço, de desapegar, de deixar para trás tudo que você hoje tem de barreira que estejam impedindo para, olha o que diz na carta, para qualquer coisa nascer e se manifestar, é necessário um espaço. Espaço, que é o elemento éter, né? Quando ela surge, mostra um equilíbrio na necessidade de ter, gerando apegos emocionais, mentais, físicos, a pessoas, a coisas e uma resistência ao fechamento, ao novo, à mudança e ao receber dos outros e do universo. Então, o que ele está mostrando aqui para nós? Que você tem uma certa resistência inconsciente sobre dar aulas. Que o que mais ou menos você sente é uma pressão, é uma sensação de ataque, uma sensação de apatia ali muito grande, que talvez atualmente ouça isso e fala, não, mas não é assim que eu me sinto. Talvez no cognitivo não, mas vibracionalmente você precisa matar esses apegos que não te deixam hoje dar esse passo, tá? O processo sobre dar aulas não é algo que você precisa, como é que eu posso dizer, se aprimorar. O oráculo é muito claro, você só precisa decidir, escolher e começar a ter um movimento desapegando das resistências internas que estão aí em ti. Percebe que interessante? Uau!
Vamos ver. Depois a Ju bota aqui se faz sentido para ela, tá? Porque como eu não sei a história da Ju, não sei como é que tá essa história com dar aula, mas tem uma certa resistência aí dentro que precisa, ó, ser aniquilada. Precisa usar esse arquétipo da morte para matar essa resistência interna, tá? Eu, como facilitadora, como professora, eu digo, dar aula é muito bom, é prazeroso, mas é extremamente desafiador. Por quê? Quando você não sabe como vai vir a sua turma, você não sabe qual é o tipo de desafio que aquela turma vai ter, você não sabe qual é o nível de perguntas que vai rolar ali. Então a gente precisa estar o tempo todo se capacitando, buscando mais, se aperfeiçoando, porque a gente não sabe como vai ser aquele grupo. Então, por exemplo, dar cursos de terapia, como eu faço, é extremamente desafiador para o nosso pessoal. Para o nosso pessoal. Por quê? Porque o tempo todo a gente tem que estar buscando mais, se melhorando, se aperfeiçoando, correndo atrás, trabalhando com flexibilidade, entendendo como é que as turmas se jogam, entendendo como os processos se jogam. Ó, a Ju colocou aqui, ó, faz sentido, mas já escolhi esse desafio. Então, se você já escolheu o desafio de dar aulas, Ju, tem que olhar para essa resistência inconsciente e instantiva que você tem de fazer o movimento. Talvez só não expandiu como você quer, ou só não andou como você quer, talvez você já esteja dando algumas aulas aí, mas tem algo que, se você se libertar, vai dar uma virada de chave bem bacana. Diga, Nath, vamos para a próxima. Bora lá. D, tá aí. Vamos lá. Tirar uma carta para o momento atual e uma carta para o que ela deseja, né? Que é essa expansão, se ela realmente tá querendo, né? Fazer esse movimento. Aqui, quando eu tirei a primeira carta, com a intenção de qual é o momento atual hoje para a loja da Daisy, a gente tem um arcano que é o mago, então ele traz uma consciência. O que ele fala, tá? Ele diz que a magia está no ar e que neste momento você vai conseguir fazer e acontecer. O mago traz a mensagem que seus dons e talentos são o segredo para o sucesso. Ele diz que você possui todas as ferramentas para garantir que a vitória aconteça. Está diretamente ligado à intuição e instinto. O mago alerta que você deve ter cuidado para não se deixar ser influenciado por nada, avaliar se há uma pessoa dominadora em sua vida e que deve usar a praticidade, racionalidade e inteligência para resolver suas questões. Então, perceba que aqui esse mago veio para te trazer a consciência sobre o teu momento atual. Perceba se existe essa pessoa que está dominando de alguma forma a loja ou essa situação que tu quer resolver. Perceba se daqui a pouco existe algo que tu possa fazer para limpar e ter mais clareza, mais consciência, para ter mais racionalidade, como ele fala aqui, dominar a situação, ter esse impulso também para fazer a mudança que é necessária, como tu colocou aqui, né? Se tu quer realmente fazer esse movimento, e como se apresentou aqui, se apresentou uma lua, que é o momento que daqui a pouco vai fechar aí com o mago também, que fala o quê? A lua cheia é a junção de todas as luas. E essa tiragem aqui, eu pedi para teu desejo, né? Essa tua resposta que tu gostaria. Onde tudo que foi feito e preparado finalmente pode ser colhido. Caso tudo tenha ocorrido bem durante esse processo, você colherá bons frutos. É um período de realização, revelação e ajuda na repercussão das coisas. Então percebam as palavras que a lua cheia te traz aqui.
para se tu quer ainda, né, nesse movimento da loja. As palavras são visão, iluminação e colheita. Top, hein? Se tu quiser tirando aí, a Morgana, sabe a Morgana, né? Financeira. Ela pediu para 2025. Tá. Eu vou tirar para Débora Soares, está aí com nós, para relacionamento. Acredito que seja relacionamento amoroso, né? Acredito eu. Vou tirar com essa energia de relacionamento amoroso, tá, Débora? Vamos ver o que vai vir aqui para você. Olha que interessante, Débora. Fiz uma tiragem para o teu relacionamento amoroso, tá? Olha o que ela fala aqui para você, tá? Escorpião. Olha a mensagem que ela faz. Associa essa mensagem com a tua área. Te convida a mais foco e impulso pessoal para alcançar o que deseja. Você pode estar passando por desafios, mas se souber renovar a sua energia e motivação, perceberá o quão poderoso é quando concentra o seu poder em um objetivo. Você vai dominar a situação mais cedo ou mais tarde. Tome decisões claras acerca da direção que você escolhe e siga-as. Pode indicar se estiver em sombra, tá? A Débora tá aqui. Débora, tô lendo para ti, tá? Pode indicar um comportamento extremista, autossabotador ou dependente. E aí, qual é a outra carta que ele fala para você aqui sobre essa área de relacionamento? Ele traz a lua cheia. O que a lua cheia fala? Sobre o momento atual nessa área da tua vida. Ó, é a fase de junção de todas as outras, onde tudo que foi feito e preparado finalmente pode ser colhido. Caso tudo tenha corrido bem durante o processo, você colherá bons frutos. É um período de realização, revelação e ajuda na repercussão das coisas. Palavra-chave para a lua cheia: visão, iluminação e colheita. Então, Débora, pensando nesse escorpião e pensando nessa lua cheia, qual é a mensagem principal que a gente tem que olhar aqui para ti? Ó, o escorpião ele foi muito claro quando ele te disse, né? Que você precisa ter mais foco e que você precisa ter mais impulso para alcançar o que você deseja. Só que para isso, qual é o ponto principal que ele fala? Tome decisões claras acerca da decisão que você escolhe. Então, quando é relacionamento amoroso, tem que ter mais clareza e se concentrar no poder do teu objetivo. Porque ele fala aqui para você, ó, você perceberá o quão poderoso é quando concentra o seu poder em um objetivo. Então, ele mesmo está te falando aqui. Talvez você esteja um pouco sabotadora, extremista ou dependente, porque está te faltando uma clareza do que você quer, está te faltando concentração e foco nesse objetivo para que realmente as coisas aconteçam aí. Você precisa passar a tomar decisão mais clara sobre o que você deseja nessa área e seguir nessa direção. Então, cuidar, às vezes, com uma mudança muito de pensamento ou de forma de achar, porque isso vai confundir o teu campo e vai confundir a tua cocriação. A lua cheia te traz realmente para isso. Olhe para esse tema, se ilumine nessa temática e hoje você está colhendo o que você plantou nessa área. Então, tudo que você está vivendo hoje foram reflexos de ações que você teve no passado. A gente nunca para de plantar e colher. Plantar e colher, ele é eterno. A ação que eu estou fazendo hoje vai trazer um resultado para mim lá na frente. E às vezes eu não me dou conta disso. Às vezes eu acho que às vezes a gente para e acha, né, que a vida funciona em blocos de fases.
Não, o que eu estou fazendo hoje eu vou colher depois, o que eu estou colhendo depois é reflexo do que eu fiz lá atrás. Então, esse dar e receber, ele é simultâneo o tempo todo na nossa existência. Então, a colheita sua hoje tem a ver com ações que você teve no passado. Se você está gostando do que você está colhendo, mantenha o seu movimento. Se a tua colheita não está condizente com o que você gostaria, você vai ter que ajustar algumas tomadas de decisão, olhando sempre para a energia que o escorpião te trouxe aqui. Essa, por exemplo, foi uma tiragem de 2 cartas, bem esclarecedora. Eu não sei exatamente o que está acontecendo na tua área, né, Débora, amorosa, mas eu que estou aqui olhando para isso aqui, eu digo, nossa, se fosse para mim, eu teria entendido o recado. Se fosse para mim, eu teria entendido qual é a mensagem que esse escorpião quer me trazer e o tapa que essa lua quer me dar para ver se eu enxergo as coisas sobre uma ótica do que eu desejo verdadeiramente. Interessante, né? Depois a Débora tá aí, conta para nós, Débora. Aqui ela colocou, eu entendi. Eu entendi. Morgana tá aí, bora lá. Morgana, olha só, para 2025, né? Saiu um animal de poder, o cavalo. Olha só, olha o que ele tá falando aqui. O cavalo, ele simboliza o impulso pessoal, o poder e o desejo pela liberdade. Entre todos os animais espirituais, é aquele que mostra uma forte motivação. Ele revela como você se sente livre para se expressar, seja em ambientes sociais, no trabalho, na escola, nos círculos de amigos, família. Então, perceba como você está se sentindo, como você lida com esses relacionamentos, como você lida com se expressar nesses lugares. O cavalo em sombra, ele simboliza uma parte de sua personalidade ou emoções que são difíceis de controlar e que estão comandando a sua vida. Que você pode estar se sentindo impaciente e até mesmo com dificuldades para se expressar. Então, perceba na sua vida se você, daqui a pouco, consegue trazer aí essa liberdade, essa expressão nesses movimentos, nesses ambientes, e perceba qual é a motivação maior na tua vida. O que está por trás disso tudo? Porque lembra, o cavalo é o impulso pessoal, o poder, a liberdade. E você está conseguindo se sentir assim? Se você não está conseguindo se sentir assim, é porque daqui a pouco você está nesse movimento da sombra. De olhar para esse espaço e achar que você tem dificuldade de controlar esse emocional, controlar tudo isso e não consegue trazer essa expressão. E aqui uma consciência se apresentou que é a torre. E o arcano da torre, ele fala assim: representa um despertar de consciência e mudanças. Então perceba, se você está se sentindo, né, com essa atitude, esse comportamento, como o cavalo traz aqui, a torre vem para te mostrar, trazer a consciência, trazer esse movimento que precisa. Alerta de que você pode estar errado em suas convicções e caso continue insistindo nelas, poderá entrar em colapso. Então perceba o que está dentro de ti, que daqui a pouco, né, vem esse tumulto interno e tu não consegue parar nesse momento e se expressar. É provável que nesse momento, né, daqui a pouco você esteja passando por isso, por esse emocional tumultuado, né? Ele fala assim, portanto, é preciso melhorar e se equilibrar emocionalmente. É como se por um momento, um instante de inspiração, ao redor de você, ele trouxesse uma maneira de abraçar e deixar essa consciência vir à tona. Então, perceba o que daqui a pouco essa torre pode te mostrar para trazer essa consciência. Olhar para esse emocional, perceber essas emoções, dessa expressão que está faltando daqui a pouco e despertar para tudo isso. Um convite aí.
Se tu quiser tirar para a próxima, amiga, Carla, a Carlinha, Tá. mudança de vida, ela pede. Vamos fazer mais essas duas aqui. Eu tirei para a Luma. Será que a Luma tá aí ainda? Não sei se a Luma tá aí ainda. Mas a Luma pediu pro financeiro dela, tá? Até fiquei um pouco surpresa com o que saiu aqui. Luma, fiz uma tiragem para você. Saiu 3 cartas, tá? Voltada ao teu financeiro. A primeira carta, olha o que ele fala aqui, ó. Raio violeta, tá? O que que ele fala para você sobre esse princípio? Então, toda vez que a gente tem um raio, a gente tem uma mensagem de um comportamento muito específico ali que você precisa olhar nessa temática. Então, é um comportamento seu em relação à área financeira, em relação a esse relacionamento com o dinheiro. Então, o princípio que vai guiar a sua vida é o princípio nessa área de transmutação. Olha o que ele fala. Esse raio aponta as virtudes que devemos desenvolver nesse momento, como tolerância, humildade, entendimento do caminho e desapego em todos os sentidos. Vou repetir, as virtudes aqui são humildade, tolerância, entendimento do caminho, do seu caminho e desapego em todos os sentidos. Em luz, em luz. Então, quando você está num bom relacionamento com o seu dinheiro, quando você está com esse financeiro como você gostaria, vamos dizer assim, você está em luz. Qual é a energia que isso apresenta para você quando você está se movimentando? Força, autoconfiança, habilidade para fazer surgir ordem, liberação de sentimentos ruins em relação a essa área. Agora, quando tá em sombra, então quando você tá muito introspectiva, muito fechada, muito para dentro, pode estar muito excessivamente rígida a regras e regulamentos, pode estar sacrificando a sua autodeterminação, então perca, né, da autoconfiança, do poder pessoal, do eu vou dar conta, eu consigo. Pode estar pretensiosa e formal demais, o que faz com que você se desorganize nessa área financeira. Então, se você focar sempre nas virtudes, que são o que a carta te trouxe em relação à parte financeira, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. A consciência que ele te traz aqui como carta 2 é o quê? A torre representa um despertar de consciência e mudança abrupta. Alerta que você pode estar errado em suas convicções e caso continue insistindo nelas, você poderá entrar em colapso. É provável que neste momento você esteja um pouco orgulhosa ou egoísta, ou até mesmo com o ego inflado. É preciso melhorar e se equilibrar emocionalmente. É como se por um momento, um instante ou uma inspiração, as pessoas deixassem a ignorância de lado e abraçassem uma nova consciência. Então, a torre em luz, ele fala mudanças abruptas, nada ficará como está. E em sombra, ele fala arrogância, orgulho, excesso, estagnação, imprudência. O que a torre quer dizer aqui para você? Meu interessante ponto de vista que te conheço um pouquinho, tá? Cuide do seu emocional. Toda vez que o teu emocional se desequilibra, você vai para a energia da torre em sombra. Então você vai para o seu colapso, para o seu caos. E aí você entra talvez em paranoias mentais relacionadas à área financeira ou ao dinheiro, o que faz com que você colapse, o que faz com que você realmente estagne a sua criação de dinheiro, porque você está emocionalmente fragilizada. Então, para você, Luma, eu diria, a tua consciência com dinheiro está no equilíbrio emocional. Então, trabalhar as tuas emoções, te manter mais equilibrado emocionalmente, sem altos e baixos, vai fazer com que você controle essa área e vai fazer com que você prospere com muito mais facilidade. E aí ele termina falando que o arquétipo animal que guia o teu financeiro é o leão. Olha o que o leão fala. Esse arquétipo é bom para dinheiro. Olha o que ele fala. O leão representa a coragem e a força pessoal para
superar as dificuldades. Ele remete à autoconfiança, ao poder pessoal e à habilidade de liderar. Em sombra, mostra que algo desafiador pode acontecer e que você pode estar em conflitos como preguiça ou reatividade excessiva, tá? Perceba sua forma de lidar com os problemas e de manter a coragem que o personifica. Então, quando a gente fala do arquétipo do leão, mais uma vez fala da parte emocional, né? Então, mais uma vez ele fala aqui, você tem a coragem para lidar com o seu financeiro, lembre da sua força pessoal, você consegue superar qualquer dificuldade, você tem capacidade para liderar essa tua área com bastante propriedade, mas tem que cuidar a reatividade excessiva ou a preguiça de olhar para isso, tá? Que é o que o leão às vezes apresenta ali em sombra. Então, achei bem bacana a tua tiragem, né? Ela até colocou aqui, ó. Tudo está no meu equilíbrio emocional, você bem sabe. Exatamente. Pessoas que têm essa questão mais emocional, quando desestabiliza, normalmente entra em caos várias áreas, né? Não só essa, mas a área financeira é uma de primeira resposta, porque está relacionado ao que? Ao nosso chakra básico. Então, muitas vezes, se a gente se desequilibra, lá na base, lá na estrutura de tudo, a gente começa a colapsar. Então, é bem interessante aqui para ti olhar para essa mensagem do oráculo. Ah, que lindo! Então, vamos lá para a tiragem da Carlinha, para a mudança, né? Tirei aqui presente, passado, futuro, com essa intenção, tá? Olha só, no passado se apresentou um raio, tá, Carlinha? O raio 3, que é o raio rosa, com o princípio do amor. E esse raio fala o quê? Aponta as virtudes que devemos desenvolver na nossa vida. Porque aqui a gente está falando sobre o passado, né? Perceba se você já conseguiu aí desenvolver na vida tolerância, partilha, devoção, união, perceptividade, as ideias de outras pessoas. Eu acredito que quando ele vem aqui falando sobre isso, principalmente relacionado ao passado, tu perceber se tu conseguiu desenvolver essas virtudes para que você consiga lidar com essa mudança que você deseja no seu futuro. Porque dessa forma vai ficar mais fácil de lidar com elas. Quando você coloca ali essa intenção, perceba a tolerância, a partilha, a devoção, a ideias de outras pessoas. E perceba se isso se você já conseguiu desenvolver. Porque aqui quando ele fala em luz, ele fala que você vai ter uma adaptabilidade boa, um intelecto mais claro, uma fala articulada, uma facilidade na comunicação, nas novas ideias e nas habilidades nos negócios e na lógica. Agora, se você não conseguiu desenvolver essas virtudes, ele se apresenta em sombra e ele fala o quê? Uma tendência a se preocupar com os detalhes, com o tempo, reflete um medo em alguma situação na vida que daqui a pouco não está planejado ou calculado e pode expressar aí um orgulho de alguma forma. Perceba se isso não foi desenvolvido, essa sombra vai vir à tona. Para esse momento presente, saiu uma geometria sagrada, que é o cubo de Metatron. E o cubo de Metatron, ele nos fala o seguinte, está mostrando que existem registros passados que devem ser liberados, processos finalizados e um redirecionamento pode se fazer necessário. Esse símbolo atua em tudo que é referente à sua alma e as informações que carrega, vida após vida. Você pode não ter clareza do que está te segurando. Às vezes, sente preso, bloqueado e, por vezes, estagnado no mesmo ponto. Daí,
essa cartinha aqui, vocês vão ver que ela tem um QR Code que vai direcionar para uma meditação que a gente tem no canal do YouTube. Eu vou te mandar ela para te assistir e fazer algumas vezes, porque ele vai trabalhar esse momento presente. Algo precisa ser liberado no passado para que esse futuro, né, essa mudança que tu quer aconteça com mais leveza. Então, ele vem aqui para trazer essa informação para ti. Algo ainda está preso lá no passado, dessa mudança que tu quer fazer, mas está ali se conectando com o passado e precisa ser liberado nesse momento. E para o teu futuro, saiu aqui uma consciência, que é um arcano, que é o pendurado. E o que ele fala? Ele indica que você está passando ou vai passar por um período que vai precisar sacrificar algumas coisas em sua vida. Caso saiba aceitar esse processo, vai aprender muito com tudo isso e vai sair mais forte espiritualmente. É o momento para ser prudente, parar e avaliar as situações. Desapegue para seguir em frente. Ainda que essa ferramenta diga que você deve se conter e esperar um pouco, também sugere que precisa agir e sair da inércia para mudar as coisas. Ela representa um verdadeiro beco, uma coisa que está estagnada e que você ainda não consegue ver a luz no fim do túnel, mas ele te orienta a olhar de outra forma, né? Que nem o pendurado, ele olha a vida de outra forma. Então perceba que para o teu futuro ele está falando que tu vai precisar sacrificar algumas coisas na tua vida, mas que o que mais vai te conectar com o teu futuro vai ser a aceitação desse processo e aprender com tudo isso. Então, alguma coisa no teu passado precisa ser liberado para que esse futuro venha com mais facilidade aí. E essa ferramenta vai fazer tu se conectar com esse agir, né? Olhar por um outro ângulo, mas também fazer esse movimento da ação. Bem interessante, né? Bem interessante para a Carlinha que a gente conhece um pouco aí. Achei que trouxe respostas bem bacanas aí. Meus amores, são 8h30. Sim, a Dani, a Rose e a Mariette tinham colocado ali na caixinha, mas não vai dar para a gente tirar por causa do tardar da hora, mas haverão outros encontros para a tiragem. Eu vou deixar vocês aqui anotadinha, ó, como prioridade. A próxima vez a gente tira para vocês ou manda ali para vocês depois, tá? Que agora realmente a gente precisa encerrar. Mas o que a gente quer para fechar essa live aqui, falar para vocês, tá? Vou começar, depois a Nath continua. Nós já estamos com o oráculo em mãos. Então, se você deseja adquirir o seu baralho, são 99 cartas. Olha, 99 símbolos com orientações diferentes, com cores, com layout, seguindo, claro, a energia da egrégora da mandala radiônica sagrada, que é a nossa mesa radiônica aí. Então, nós já estamos com o oráculo em mãos. Quem quiser adquirir o seu, quem quiser ter uma cartinha para poder fazer sua própria orientação em casa, para poder fazer os seus acessos, fazer suas perguntas, é só chamar a gente, que a gente manda por correios para todo o Brasil. A gente não está cobrando frete nesse momento, então é só você chamar, você nos pedir que a gente te manda o formulário ali e a gente faz o teu processo de encaminhamento do teu oráculo aí para todo o Brasil, tá? Lançamento agora sim, oficial. Os primeiros envios acho que vão ser quando, Nath? Até na terça, né? Até terça. Na próxima semana. Até terça da próxima semana. Então, até dia 21 a gente vai fazer os primeiros envios. Então, se você deseja ser o seu, é só chamar a Nath, me chamar, pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp, que a gente providencia aí o seu envio. Outra coisa bem bacana, que eu vou começar, mas vou deixar a Nath falar para vocês, nós vamos ter o curso do oráculo, tá? Então, quem deseja realmente, eu quero aprender a fazer tiragem com 2, com 3, com 4, com 5, com 9 cartas. Como que eu faço a interpretação, além de só ler?
Então, você tem a opção de, além de adquirir o baralho, você pode optar também por adquirir o baralho e fazer o curso desse oráculo, né, Isso Nath? aí. Então, só para mim trazer aqui para vocês, né, que a Fê também trouxe ali. O que vocês vão receber no oráculo que ontem eu tive algumas pessoas pedindo? Vocês vão receber as 99 cartas. Essa primeira aqui é uma mensagem para vocês que eu não vou ler, só vai ler quem vai receber esse oráculo maravilhoso. Vocês vão receber, então, as 99 cartas, a toalhinha que tem a mandala desenhada, tá? E mais o saquinho para vocês guardarem ela. Vocês vão ver que a gente consegue enrolar, né, as cartas na toalhinha, que daí ela fica bem guardadinha e guardar dentro do saquinho. Por que a gente tá falando que a gente vai conseguir fazer a entrega até na terça? Porque para quem fizer a formação, olha como ele fica. Para quem fizer a formação, precisa, né, daqui a pouco do oráculo, porque a gente vai ensinar aí a fazer a consagração, a gente vai ensinar a fazer a tiragem, e essa toalhinha, ela é um dos momentos para fazer a tiragem. Então, quem vai aprender a usar a toalhinha, quem vai estar na formação com nós. Porque, de alguma forma, ela também é uma forma de tiragem ali para vocês. A nossa formação vai acontecer, então, no dia 26, né, amiga? Eu vou 26, sábado. sábado de tarde. Então, vai ser uma tarde diferente aí com nós, que nós vamos fazer essa formação. Vocês vão aprender, então, vocês vão receber a apostila, vocês vão receber todo esse material aqui em casa. Então, vocês têm a opção de ou comprar o oráculo, só ele, para vocês tirarem, como a Fer falou, uma mensagem, ou vocês têm a opção de fazer a formação junto, e a gente fez um valor bem bacana para quem fizer a formação junto com o oráculo. Quem que tá aqui, que é também aluna, né, da Mandala, da maravilhosa Mandala, também tem descontos especiais aí para as alunas, para quem quer fazer a formação, quem quer só o oráculo, ou quem vai fazer os dois juntos aí. Então, a gente vai encaminhar para vocês. A gente tem o nosso formulário que a gente precisa que vocês preencham para a gente saber o que vocês querem, se vocês querem o oráculo ou a formação, tudo junto, quem é aluna também para preencher. E para colocar ali os dados do endereço para vocês receberem na casa de vocês esse material que vai ser encaminhado. Então vai ser um sábado diferente para quem quiser estar aí com nós nessa egrégora, para aprender a fazer essas tiragens como a gente fez aqui também aqui com vocês. Além da mensagem que é maravilhosa a gente se conectar. É isso então, meus amores. Esperamos vocês aí com mais leituras com nós, sem nós na sua casa. Então tá aí lançado para vocês essa proposta nova que qualquer pessoa pode usar. Qualquer pessoa que sinta que tem essa magia, né, de lidar com oráculos e com baralhos no seu sangue, que tem esse desejo sempre de buscar orientação, reforçar a fé, reforçar a esperança, ter mais senso crítico sobre as coisas, tá aqui um super guia para sua vida, tá bom? Então, meus amores, vamos encerrar essa live que já deu 1 hora. Uma linda quarta para vocês. A gente volta quarta-feira que vem, eu e a Nath aqui de novo, 8 horas, para fazer mais uma live linda aqui. Hoje foi um pouco mais cedo, mas semana que vem a gente volta. E bora criarmos aí, bora expandir. Vamos tirar uma cartinha para esse momento? Só para nós finalizar? Vou tirar uma carta aqui para o nosso dia, tá? Vou pedir para o oráculo uma carta para esse coletivo que nos assiste. Quiser, vai chamando nós ali no direct, tá? Te chama nós que a gente manda o formulário para ti, tu dá uma conferida também. E lembrando para quem é aqui da nossa região, né? No domingo nós teremos a nossa mandala viva com dança circular. Olha a nossa mensagem de hoje da mandala, tá? Nos lembra o valor de respeitar o fluxo da vida e os nossos ciclos emocionais. Oferece a oportunidade de contemplar o vazio, praticar a interioridade e entender a origem das emoções, agindo com mais consciência. A baleia nos convida a mergulhar fundo, transmutar o velho e abrir espaço para novas frequências e possibilidades.
Se a baleia está em sombra, há uma tendência de evitar trabalhar as suas emoções e procrastinar questões pessoais. Perceba que você está sentindo o que você está sentindo neste momento e como lidar com as suas emoções de forma mais prática. Então, a nossa mensagem de hoje é para a gente lidar com as nossas emoções, primeiramente observando elas e sendo mais práticos em relação às coisas, né? Em relação a essas emoções. Quando a gente age com mais consciência, a gente não age pela impulsividade ou pela reatividade emocional. A gente age com senso crítico, olhando os dois lados daquela emoção, ressignificando, reelaborando aquela emoção e realmente alinhando a nossa vibração, não com a emoção que eu estou sentindo, mas com o que eu desejo criar, com o que eu desejo manifestar na minha vida. Então fica essa mensagem aqui do nosso oráculo para fechar esse nosso dia lindo. Certo? Beijo! Beijo! E nos vemos no Zoom, né, amiga? Vamos fazer 4 leituras grandiosas. Agora a gente vai gravar o tratamento coletivo financeiro, pessoal. Não termina aqui nossa atividade. Beijo! É isso aí, beijo!